Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa casa. Que Jesus nos abençoe. Como anunciado, hoje nosso tema da noite será o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Hoje estudaremos mais especificamente o item 1 a 4, que é a indissolubilidade do casamento. Um tema tanto quanto importante nos nossos dias atuais e também de um cunho muito esclarecedor nessa ótica que o Kardec vai nos levar nesta reflexão. Para a gente dar início, então, ao nosso tema, antes de a gente iniciar propriamente no tema específico, onde Kardec leva a gente a refletir um pouquinho, a gente precisa entender que o Espiritismo, essa doutrina que hoje buscamos, que aqui estamos sendo ela o Consolador prometido a nos dar o esclarecimento, o consolo, esta base para que possamos agir com maior segurança, é uma doutrina, o Espiritismo não sendo ela uma doutrina do não, e sim uma doutrina da responsabilidade. Ou seja, neste assunto ao qual vamos abordar, o casamento, tanto quanto os outros assuntos, a doutrina espírita em nenhum momento vai nos dizer não faça isso, faça aquilo, proceda desta ou daquela forma. Doutrina espírita não nos dará uma forma mecânica de agir, não vai nos impor uma forma de executar. A doutrina espírita, os espíritos vão nos auxiliar a desenvolver a responsabilidade. Nós vamos compreender, entender e assim agir. Assim como é viver. Porque viver, como diz de Olindo Amorim, é escolher, viver é optar, viver é decidir. Assim, possamos com responsabilidade e compreensão escolher, optar, decidir com maior prudência, porque a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. E comentamos, a semeadura, costumamos dizer, é voluntária, mas a colheita é que é sempre obrigatória. Ou seja, todos nós, dentro de um leque grande de oportunidades e escolhas, vamos optar, vamos escolher, vamos decidir. Mas lembremos que a forma com que nós nos posicionamos na vida sempre nos cabe. E muitas vezes não escolhemos da melhor forma. E assim, lembremos então que a semeadura é nós que vamos executar, mas a colheita, ela sempre é obrigatória, correspondente às nossas ações. Então busquemos esse tema com esse intuito de desenvolver em nós a responsabilidade. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separa, pois, o homem o que Deus juntou. Com base neste texto do Evangelho, muitos de nós, ainda na atualidade, e principalmente voltando à época da codificação espírita, em meados do século XIX, as nossas leis tinham por ponta que nós não poderíamos divorciar, separar, o casamento era inquebrável. Uma vez unido, ali não poderíamos realizar a separação. E aí, nós como religiosos, muitas vezes a religião se baseou nesse texto para dar essa afirmação. E muitas vezes as leis que nos regem naquela época, em alguns países até hoje, assim procedem. Neste ponto, primeiramente, para a gente abrir a reflexão, Kardec vai nos trazer a seguinte questão, que há uma diferenciação muito clara entre a lei de Deus e as nossas leis. Em primeiro ponto, as leis de Deus é imutável. Só há o que vem de Deus. Imutável é o que vem de Deus. Tudo aquilo que não provém de Deus
está sujeito às mudanças. Desta forma, o que é obra dos homens está sujeito às mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. E as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar como uns atributos de Deus a parte de ser imutável. Ou seja, tudo que provém de Deus não muda. Tanto que a lei da natureza, o que é hoje, será daqui a 2000 anos e foi o que era há 2000 anos atrás. Agora, as nossas leis, elas mudam conforme muda a sociedade, porque elas são regidas pelo interesse das famílias. Desta forma, neste ponto, nós devemos fazer essas duas separações. Primeiro, o que é lei dos homens, inclusive na época do Cristo, com a lei mosaica, e o que é lei divina. E aí Kardec nos faz a divisão. No casamento, então, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Esse é uma lei divina, material, que faz com que, desde os seres mais primitivos aos animais, até nós, ainda na idade lá primitiva, até o tempo atual, nos unamos para que a nossa espécie não deixe assim de se continuar, não se extingua. Uma lei divina para que a vida material se continue. Todavia, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido mudanças. Então a lei divina, ela se permanece. Agora a forma com que nós vamos nos relacionar, a forma com que o casamento hoje se constitui, ela muda conforme os tempos. E tanto que aqui no nosso país, basta muitas vezes o casamento civil. Em alguns outros necessário é o religioso, em outros necessário é os dois. Mas esse casamento, como temos atualmente, já é um progresso dos contos espíritos. Porque essa união permanente entre duas pessoas, a fim de que ensinam os filhos e por aí consequente, já é um progresso à nossa humanidade. Mas, além dessa lei material divina, que nos faz que unamos os sexos para que se realize a continuidade da espécie, juntamente a ela outra lei, que nos comenta Kardec. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, como havíamos comentando, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, contudo, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Então a lei divina nos faz que nos unamos para que a espécie continue. Todavia, juntamente com essa lei natural, há uma outra lei divina, só que de cunho especificamente moral, que é a lei de amor. E é esta lei que faz com que o casamento se perpetue. A lei de amor que nós tratamos aqui, muitas vezes não é o amor que nós, muitas vezes, estamos acostumados a falar. Porque todos nós falamos que amamos, não é verdade? Mas quando comenta Emmanuel, na sua mensagem intitulada Puro Coração, ele vai falar que nós conhecemos apenas umas réstias do amor. Porque muitas vezes falamos que amamos, mas na troca de situações, nas circunstâncias que mudam ao longo do tempo, de amor nós passamos a detestar. Então o amor que nós coloca aqui Kardec, essa lei divina, ela é diferente daquilo que conhecemos. E para a gente entender o que seria, abordando de forma objetiva e também simples, busquemos fazer uma reflexão, então, do que seria essa lei de amor. Para a gente entender, a gente vai se basear
no livro Rodolfo, As Leis Morais segundo a Filosofia Espírita. Nesse texto, Rodolfo vai nos esclarecer, olha, que a caridade é essencialmente amor. Na sua essência, caridade é amor. Mas não o amor a nós mesmos, que seria egoísmo. É o amor ao próximo. É o nosso movimento em favor do semelhante. E aí, com base nisso, buscamos o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 886, quando Kardec pergunta aos espíritos: o que é caridade como entendia Jesus? E aí os espíritos vão responder que caridade constitui de 3 coisas básicas. A primeira delas, caridade, é benevolência para com todos. E benevolência nada mais é que tem o caráter, da doação. Doar-se em primeiro lugar. Doar o nosso tempo para ouvir alguém, para prestar um favor, um auxílio mínimo que seja, até os grandes gestos de altruísmo que, por vezes, nos fazem dedicar toda uma parte de nossa vida a alguém especial. A benevolência não se restringe à beneficência que é dar à questão material. A benevolência vai de encontro à necessidade do outro. Se o outro precisa de um nosso tempo para falar um pouquinho, nós ouvir, é isso que nós vamos dar. Se o outro precisa do nosso serviço, nossas mãos, nós vamos auxiliar. A benevolência, então, vai de encontro à necessidade do próximo, seja ela qual for, dentro, claro, das condições que nos cabem. E aí nós lembremos do Cristo, registrado por Mateus no capítulo 20, versículo 28, onde o Cristo veio e nos deu exemplo. Olha, da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Cristo não veio para mandar. Na época, esperava um Messias que ditasse regras, que comandasse, que sentasse no trono e governasse a humanidade. O Cristo veio e deu exemplo. Serviu, se dedicou, foi benevolente para com todos, dentro da necessidade de cada um. Cada apóstolo tinha a sua particularidade e o Cristo sabia ali trabalhar com prudência. Mas caridade também não é só benevolência. Caridade também constitui, segundo os Espíritos, de indulgência. E para a gente conceituar o que seria, nada melhor do que lembrar do Cristo, na passagem registrada por João, lá no capítulo 8, versículo de 1 a 11, onde os fariseus, pegando uma mulher em um adultério, pensaram consigo: vamos matar 2 coelhos com uma cartada só. Vamos levar essa mulher adúltera ao Cristo e pedir a Ele o que Ele acha. Porque a lei de Moisés manda que nós apedrejemos ela em praça pública e ela sangre até morrer. Mas se Ele falar que nós podemos matá-la, está indo contra a sua lei. Se Ele falar que não pode, nós apedrejamos os 2 juntos. E os fariseus vão ao Cristo em praça e questionam Ele: mestre, com ironia, a lei mosaica nos manda apedrejar essa mulher pega em adultério. E tu, o que nos diz? E o Cristo, na sua primeira resposta, acalma os ânimos e escreve na areia posta ao chão. A calma se faz, o silêncio, os apóstolos com receio, porque era uma situação complicada. E aí o Cristo realmente depois vai dizer a eles: olha, aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. E aí, dos mais velhos aos mais novos, um a um se retira. E o Cristo, em mais um ato de indulgência, olha para a mulher e lhe diz: mulher, cadê seus acusadores? E ela responde: não se encontram mais aqui, mestre. Vá, eu também não te condeno. Vá e não erres mais. O Cristo, nessa passagem, nos ensina uma questão sublime, que é a indulgência. É reconhecer que o outro erra, mas que eu também erro.
e eu não tenho condição de julgar, de condenar. E o Cristo puro por excelência, nem ele julgou, nem ele executou. Caridade também é perdão. E lembremos mais uma vez o Mestre, num seu momento supremo, onde é açoitado, onde aqueles que mais o cercavam de amor e carinho o abandonam, onde no momento em que o mundo se volta contra ele, ele olha ao céu e lhe diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O Cristo perdoa. Desta forma, caridade, como entende a espiritualidade, como entendia Jesus, constitui da benevolência, do perdão e da indulgência. E tudo isso nada mais é do que amor e, consequentemente, devotamento e abnegação. E aí nós lembramos quando falamos que o amor de mãe é o que mais nos aproxima de Deus, não é verdade? Por que amor de mãe mais se aproxima de Deus? Porque a mãe executa isso aqui. Quando o filho chora, a mãe vai ao seu encontro. Se o filho está com fome, a mãe atende. O que o filho necessita, a mãe se dispõe. É benevolência. A mãe conhece os erros do seu filho, mas é indulgente porque não massacra, não impõe, não aponta, não fere o coração do filho. E a mãe perdoa incondicionalmente. Isso é amor. Isso constitui amor. Amar o semelhante. A exemplo, o Cristo executou para com todos esse amor. E aí, para quem é casado, sabe quantas vezes vamos necessitar perdoar? Quantas vezes? É mais, né? Quantas vezes vamos precisar ser indulgentes? Quanto ação de benevolência em favor do nosso próximo, em favor do nosso cônjuge, teremos que executar. E aí refletimos. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? No momento em que duas pessoas se prometem ao pé do altar, ou não sendo ao pé do altar, sendo em casa, sendo onde for, se prometem em casamento, seja formal ou informal, a lei de amor é tida em consideração? Este amor que vimos agora, esse amor disposto a perdoar, disposto a reconhecer que o outro tem seus defeitos e vai ter paciência, disposto a ser benevolente no casamento. E Kardec, por si só, já nos dá a resposta: de modo nenhum. Não se leve em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, esta afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. E não só, como está na imagem, do interesse material no quesito financeiro, mas de outros interesses. Porque muitas vezes nos relacionamos por comodismo, por ser bom ter alguém do lado, porque precisamos nos casar, porque é um bom partido, ou porque é bonito fisicamente. Mas a lei do amor aí não toma consideração. Ela não entra na situação. E aí, comenta Kardec, que nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela se fazem contrair, pode suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separam-se por si mesmos os que à força se uniram. Então não há uma lei civil que vai impor, que vai sobretrair, que vai fazer nascer a lei do amor, que vai fazer ela brotar. Não é os compromissos da sociedade que vai fazer com que esse casamento, que essa união se perpetue. E aí, naturalmente,
separam-se por si mesmos os que à força se uniram. Porque a lei divina que nos faz nos unir um ao outro, ela é puramente material. Mas o que deve nos ligar ao outro é a lei de amor. É ela que nos deve unir ao próximo. Mas essa lei de amor, como visto, não é uma lei de amor que é o outro que executa. É uma lei de amor que é nós que executamos. Porque é nós que temos que perdoar. É nós que temos que ser indulgentes. É nós que temos que ser benevolentes num relacionamento. Que muitas vezes nos unimos na esperança que o outro preencha algo. Mas é nós que preenchemos algo no outro e o outro preenche algo em nós de uma forma mútua e fraterna. Afim se liga. Nesse ponto, então, o divórcio na nossa lei humana é a lei humana, então, que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Esse texto, como dissemos, nessa codificação foi em volta do século XIX. Então, na época, a lei, muitas vezes, em alguns países, o divórcio não existia. Mas o divórcio, a separação, ela tem o objetivo de legalizar. De já separar o que, na verdade, de fato, ali, no meio, no círculo familiar, já está separado. Não existe ali união. Então, termina Kardec comentando, olha, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, estas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Não separeis o que Deus uniu naqueles casamentos, naquelas uniões, onde a lei de amor é levada em conta. Onde temos aí a união realmente do amor. Mas nesse ponto, talvez então podemos refletir que então se nos unamos ainda fora da lei do amor, compensa então executar o divórcio. Compensa realizar a separação. Como nós vimos no nosso primeiro slide, muitas vezes a nossa semeadura ela é facultativa, é nós que executamos. Mas a colheita, a consequência dos nossos atos, ela é obrigatória. E nesse ponto, muitas vezes, precisamos lembrar que o casamento, muitas vezes, constitui esta nossa colheita, esta nossa consequência de um ato lá no pretérito, que nós precisamos saudar. Recordemos de um caso espírita, de uma trabalhadora do centro espírita, que tinha um casamento conturbado. Eram muitas brigas, já era décadas de união, os filhos já tinham saído de casa e estava numa situação lastimável. Chega a ponto de quase entrar em atrito, em brigas materiais, em discussões mais acesas. Mas ela, perseverante, falou, não vou desistir. Vou perseverar. Vou aguentar. E usando esse passo. Até que o desencarne chega, como chega a todos. Passa para o outro lado. Se refaz, passa o tempo. E refletindo certa vez com um dos amigos espirituais do outro lado, falou, meu irmão, fui feliz nesta encarnação porque, apesar da dificuldade do meu relacionamento, do meu casamento, eu aguentei até o fim. E aí o irmão, muito compassivo, disse a ela, olha, parabéns, minha filha, aguentaste até o fim, foste perseverante. Mas agora chegaste o momento de voltar, porque agora não é tempo de aguentar, é tempo de amar. É a lei de amor. O casamento tem também como objetivo desabrochar em nós o amor para com o semelhante. E isso compete a cada um de nós. E aí, recordemos Emmanuel,
que nos diz, nos alerta da seguinte forma, que o divórcio, a retirada, a rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, no nosso meio, nas relações sociais, em conversas familiares, mas quase sempre não passam de moratórias para o resgate em condições mais difíceis com juros de escojar. É como se nós tivéssemos um compromisso, uma dívida, algo a ser quitado, e aí nós falamos, não, deixa mais para frente. Mas esse mais para frente, muitas vezes vem com uma acréscimo de dificuldade, vem com uma situação um pouquinho mais delicada. Então, muitas vezes o tempo é agora e completa. Ouçamos, então, o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Porque seja em existências passadas, e seja nesta, no momento em que nos juntamos, nos unimos a um outro ser, assumimos compromissos. No início do namoro, até mesmo no casamento, ao pé do altar, pronunciamos palavras que muitas vezes ecoam no íntimo da criatura. E, apesar de nossas leis materiais, na nossa lei civil, não atingir todas as situações, as nuances das nossas ações, não tenhamos dúvida que a lei divina atinge a tudo. Porque, novamente, a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Precisamos ter consciência, responsabilidade. E da forma que vamos construindo a vida, naturalmente lá na frente colheremos o resultado, seja ele bom ou ruim. Deus não força a ninguém. Está em nossas mãos. Desta forma concluímos então, meus amigos, que casar-se é tarefa para todos os dias. Casar-se é tarefa redentora. É a oportunidade bendita. Por mais que ainda muitas vezes encontramos em dificuldades, por mais que nos nossa atual situação podemos compreender que o casamento está muitas vezes aos nossos olhos perdido, lembremos que a lei de amor compete a nós executar. E nós podemos fazer um novo amanhã. Transformar a dificuldade de hoje, e muitas vezes na pedra, no degrau que nos fará encontrar a felicidade do amanhã. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.